é só acessar o canal aqui, é só acessar aqui a rede social e você vai conseguir acompanhar a transmissão que fica salva. Então, quero desejar para você um bom dia, um feliz sábado, que Deus esteja com você aí, te abençoando, cuidando de você. E já tivemos aqui alguns comentários no nosso chat ao vivo aqui. Algumas pessoas já comentaram. A irmã Sandra Cruz, feliz sábado, bom dia. A foto é tão pequenininha que não dá para a gente identificar aqui algumas fotos, né? Mas diga aí para nós, irmã Sandra, de onde você está nos acompanhando, de qual local, se você é daqui mesmo de Formosa ou se você é de algum outro lugar, responda para nós aí, tá? É o irmão Salomão, a irmã Vanessa, esses aqui são presença garantida, né? E sempre estão aqui e sempre comenta, isso que é importante também, tá? Que a gente só sabe que você está nos vendo se você comentar. Por exemplo, tem 12 aparelhos conectados aqui, mas só a irmã Sandra, o irmão Salomão, a irmã Vanessa, aqui a irmã Marileusa, Aparecida, ela tá bem, né, assídua. E também o irmão Luiz, então, e Daiane, olha só, Daiane desejou um bom dia ali, que bom, feliz sábado. Exatamente. Então, assim, se nós contarmos aqui, não é todo mundo que já colocou seu comentário. Então, para a gente entenda que você está nos acompanhando, coloque aí o seu comentário, seu feliz sábado, né? E a Daiane tá mandando um beijo para você, Davi. É a filhona. Bom dia aí, né? Bom dia aí para a Daiane aí. E para os outros também que estão conosco nesta. O Daniel também lá, né? Estão. Parece que eles. A igreja lá. Da qual eles frequentam em Brasília começa às 10, né? Então eles têm uma hora aqui para acompanhar com a gente aqui. Né? E a Digníssima também acabou de comentar ali feliz sábado, né? Milena também hoje tá em casa também? Ela tá. Rapaz, ela disse que ia ficar em casa, mas eu acho que ela tá aí na rua. Parece que ela. Não sei não, viu? Aquilo ali. Bom dia, tá pra Milena também. Isso, né? E a Digníssima sua também, que eu tô falando aqui, ó. Ah, tá. A sua também tá ali. Delma hoje ficou meio ali sentindo algumas dorzinhas, né? Falou, vou ficar em casa hoje. Mas ela está sempre presente, eu sempre vejo. Quando ela não está aqui na igreja presente, ela está aqui nos acompanhando. Tá, né? A irmã Ana Lúcia Lourenço também, bom dia, feliz sábado. Quem mais comentou? Irmão Luiz Gonçalves, feliz sábado para você também, Luiz. A irmã Miriam, Marileusa. Então tem bastante gente aqui. No iníciozinho estava tímido ali, só 7, 8 pessoas. Mas já estamos aqui com 15 aparelhos conectados, nos acompanhando. E a vantagem nossa, Adalto, é que nós temos um Luiz Gonçalves aqui sempre conosco, olha aí, né? Tá vendo? Tem ele aí, ó, tá aí já nos acompanhando. Então você que tem acesso aqui ao grupo da igreja, no WhatsApp, você pegue o link lá que foi mandado, compartilha. Se você estiver aqui também dentro dessa rede social, tem um campo que você clica aqui no cantinho aí, você consegue compartilhar essa transmissão para que mais pessoas possam aqui aprender um pouco mais da Bíblia e daquilo que a gente vai recapitular aqui nesta manhã. Então, as apresentações eu acho que a gente pode dispensar, né? O Davi já é conhecido. Estamos já aqui tá, novamente, né? Sempre que recebe um convite, ele está pronto para nos atender. Então, quero pedir para você que ore, Davi, para a gente poder dar início aqui ao nosso estudo. Queria convidar, né, os nossos internautas aí para também, além de pegar a lição, pegar a Bíblia, e agora fechar os olhos para a gente fazer essa oração, né? Vamos orar então. Santo Deus e eterno Pai, nesse momento nós iremos abrir a Tua Palavra, queremos estudar esse tema tão extraordinário nesse momento e pedimos ao Pai a orientação do Senhor, para que aquilo que ficou, quem sabe, obscuro durante a semana, possa ser esclarecido agora. Não porque nós somos melhores, mas é porque o Senhor vai agora estar falando através da nossa boca. Nós oramos para o nome de Jesus. Amém. Amigos, então é isso. Estamos aqui, já passamos da metade, né? Já passamos da metade aqui do nosso trimestre, passa, né, Davi? Rápido, né, Adalto? Eu digo que é voando. Voando. É muito rápido. Parece que foi ontem que a gente começou esse tema do Êxodo. E aí agora já estamos caminhando para o final. Porque o difícil é chegar na metade, né? Quando depois... chega na metade... Mas o fato é que, assim, só apenas para contextualizar para nós, amigos, nós temos aqui a história de um povo, o povo de Deus, o povo de Israel, o povo hebreu, é assim classificado de várias maneiras na Bíblia. Esse povo estava cativo, escravo, em uma terra diferente, uma terra que não era deles, né? E chegaram ali em torno de 70 pessoas. E 450, 470 anos depois, né, Davi? 430 anos depois,
esse povo se multiplicou exponencialmente, de modo que eram milhões. E aí Deus libertou esse povo. A gente já viu a história da libertação, milagre atrás de milagre, e agora esse povo está peregrinando no deserto. Então, assim, tem um motivo pelo qual Deus não leva esse povo de imediato para a terra prometida. E isso a gente vai descobrindo no decorrer de cada lição. O fato é que essa semana nós vamos conversar sobre um assunto que foi um episódio, um assunto isolado, algo que aconteceu ali no momento da história desse povo, ali naquele ponto. Eles chegaram em um monte, e naquele monte eles geralmente peregrinavam e andavam bastante, né, Davi? Não ficava muito tempo num lugar só, mas naquele monte eles ficaram cerca de um ano. Ficaram mais ou menos né? um ano. Mais ou menos um ano. E aí ali aconteceu um episódio que marca a história da humanidade, que é Deus descendo novamente na presença do povo ali, o povo estando na presença de Deus, e algo extraordinário, algo fantástico, algo tremendo, eu digo assim, que para os dois lados acontece, né? Que é a presença de Deus, o fato de Deus colocar os pés aqui assim, a presença dele mesmo na terra, e ele então toca a pedra dessa terra e com a sua própria mão ele escreve a lei do caráter dele ali. E esse é o lado positivo do algo extraordinário. E o lado negativo é que o povo não queria saber de Deus. O povo, enquanto acontecia isso, o Moisés retirado dias e mais dias no Monte Sinai, na presença de Deus, o povo então constrói idolatria, quebra o mandamento que Deus ordena para que não quebrasse. Enfim, o fato é que hoje tem muito assunto bom para a gente poder discutir aqui, né, Davi? Tem. E o nosso verso está lá em Êxodo 19, os versos, capítulo 19, os versos de 4 ao 6. Diz assim, ó: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês são para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Capítulo 19 de Êxodo, versos 4, 5 e 6. Que mensagem extraordinária está nesses versos, né, Davi? Exatamente. Você quer comentar para nós? Adalto, esse verso ele é fantástico, mas eu queria fazer igual você também puxou lá atrás primeiro, né, os detalhes, eu queria fazer um outro detalhezinho, chamar a atenção dos nossos amigos para um detalhe interessante. Quando Deus apareceu a Moisés lá na sarça ardente, naquela sarça que estava ali queimando e não se consumia, Deus fala com Moisés, depois de 40 anos que Moisés tinha saído do Egito, aí Deus fala: olha, Moisés, eu quero que você vá lá tirar o meu povo, porque o clamor deles subiu até mim. E eu quero que você vá lá tirar eles de lá. E Moisés fez alguns questionamentos a Deus, tal, mas aí Deus fala assim: ó, Moisés, eu vou te dar um sinal. Qual o sinal, Senhor? É o seguinte: você vai junto com o povo me adorar nesse monte. Onde é que Moisés estava? Moisés estava exatamente no monte Horebe, no monte Sinai, que é o mesmo monte, pastoreando as ovelhas do seu sogro. Uhum. Então ele estava ali no pé ou naquele monte Sinai. Certo. E aí Deus falou assim: olha, o sinal que eu vou dar é o seguinte: você vai tirar o povo e você vai vir com o povo me adorar aqui. Então Moisés sai, né, vai até lá e tira o povo. E agora, quando ele chega ali no pé do monte, né, ou no monte, né, Deus então vai falar essas palavras aqui. E um detalhe interessante é que quando a gente fala assim, o povo saiu do Egito, e quando ele sai do Egito, a gente fala assim: Deus levou eles para onde? Para onde foi, né? Para onde foi? Para o deserto. Né? E, igual o Cleito falou no início, não estava errado, ou não está errado, está mais ou menos certo. Mas o texto aqui diz que Deus trouxe eles para junto dele. E aí, por que Deus trouxe junto? Ele falou: eu quero fazer de vocês. E aqui tem um detalhe condicional. Deus falou assim: se vocês
forem fiéis a mim, se vocês guardarem os meus mandamentos, os meus estatutos, vocês serão uma nação peculiar, uma nação particular, uma nação santa, um povo. Vocês vão ser uma propriedade minha. Olha só que coisa que extraordinária, fantástico, né? Um povo que seria, que até então era escravo, Deus falou assim: olha, agora eu vou fazer de vocês uma nação especial. E sabe o que é interessante também nesse trecho aí desses 3 versos, Davi? É que Deus fala assim, ó, para Moisés: a terra inteira é minha. Sim. Mas vocês, eu quero separar. Né? Vocês é um povo que eu quero aqui, assim, como se diz, debaixo da minha asa, igual uma galinha faz com a sua ninhada de pintinhos. Né? Vocês então, vão representar o meu nome perante toda a terra que é minha. É tremendo, é fantástico. Então é diante de um Deus assim, irmãos, que a gente vê um povo que era escravo, se torna liberto, e aí, no decorrer da semana aqui, a gente vamos aprofundar em alguns assuntos interessantes. Tem aqui. outro detalhe, Adalto, tem um outro texto, eu não marquei aqui, mas lembrei agora, que Deus fala assim: olha, eu não escolhi uma nação grande, poderosa, para levar o meu nome. Não, eu escolhi vocês, a menor nação, Exato. o povo mais simples, um povo escravo. Foi esse povo que eu escolhi. E sabe o que acontece? Isso aconteceu aí há milhares de anos atrás, né? Se a gente for buscar aqui na escatologia, na parte histórica, interpretativa dos escritos que a gente tem, são 3.500 anos aí de história. Mas ainda hoje, Deus está fazendo o mesmo convite, e não é para esse povo, não é para aqueles escravos lá, não é para aquele povo do Egito, não é para aquele povo hebreu ali. Ele está fazendo um convite para você hoje. E aí, o seu destino eterno, e é interessante que o guia fala assim para nós: o destino eterno da nossa existência, não é nem da nossa vida aqui, é da nossa existência, vai depender da resposta que você vai dar para Deus, né? Pode ser de morte eterna ou de vida eterna, aí depende daquilo que a gente responder, né? Quando nós vamos lá para o livro de Pedro, o Evangelho de Pedro, Pedro também vem fazer esses mesmos detalhes, dizendo o seguinte: olha, Deus está escolhendo esse povo de hoje, nação santa, povo de propriedade particular dele. Ou seja, Deus sempre teve um povo. E esse povo agora, nós sabemos também que agora, nesses últimos dias, tem um povo também que está representando, que está difundindo o nome de Deus nesse mundo também, nessa terra que é toda dele. Mas ele tem um povo especial. Davi, e se a gente detalhar um pouco mais esse assunto que a gente está falando, quando o povo se encontra com Deus ali, você citou que Moisés chega até o Monte Sinai novamente, né? Isso. Depois de libertar o povo, depois de fazer parte da libertação, porque quem liberta é o próprio Deus, é claro, né? Mas Deus faz ali uma promessa. Como é que a gente pode detalhar essa promessa? E como é que a gente pode detalhar a reação do povo a essa promessa? Como é que foi isso ali? Coisa interessante também, esses detalhes, Adalto, é que quando o povo chega ali, que Deus faz essa promessa lá que nós lemos aqui, Deus fala assim: olha, eu quero vocês como meu povo, mas vocês precisam ser fiéis às leis que eu vou dar para vocês, aos mandamentos, aos estatutos. Não, peraí, desculpa eu te cortar, mas olha só. Então quer dizer que até aquele momento ali não existia lei, então? Como é que fica isso? Boa. Porque assim, você falou as leis que eu vou dar, eu acho que ficou uma dúvida aqui no ar. Então, vamos aqui tentar explicar esse detalhe interessante, né? Porque até aquele momento, não havia nada escrito com respeito à lei de Deus. A lei de Deus existia? Sim. Lá no Éden, quando Adão e Eva desobedeceram uma ordem de Deus, já havia ali. Aliás, Adalto, eu vou puxar um pouquinho antes ainda. Lá no céu, quando Lúcifer, ele também se rebela contra Deus, ele contrária à lei de Deus. Mas que lei de Deus era essa? E isso é interessante. A lei de Deus, ela é baseada no amor. O amor. Aí o que acontece? Quando Lúcifer, ele chega nos anjos e diz: olha, Deus tem uma lei. E ele não cumpre essa lei. O próprio Lúcifer dizendo isso. Ele não cumpre essa lei. Deus é um Deus autoritário, tirano. Os anjos falam assim: mas tem uma lei.
tem lei aqui? Tem uma lei. Mas que lei era essa? A lei do amor. Chega um momento que Jesus teve que fazer o seguinte, olha, a lei, ela se divide em duas. Amar a Deus, ou amor a Deus, e amor ao próximo. Então, mas ela continua o quê? Baseada em amor. Nesse momento aqui, o que é que Deus faz? Deus agora vai pegar essa lei, o amor, que é amor a Deus e amor ao próximo, e ele agora vai destrinchar, vou usar essa palavra aqui, né? De maneira para que pessoas que eram escravos entender. Então Deus agora vai pegar ela e vai colocar ela com alguns detalhes, colocando, né, daqui a pouco nós vamos falar sobre ela. Deus vai falar, olha, não isso, não aquilo, não aquilo. Deus Entendi. Aí Deus agora coloca em letras, em palavras, para que eles pudessem entender essa lei dele. Só que tem um detalhe, Adalto, e eu gostaria até de aumentar isso mais. Quando você vai para os evangelhos, Paulo em especial, mas os outros também, vai pegar agora essa lei em que Deus coloca ela, e Ellen White, ela diz o seguinte, que Deus coloca, e não só a Ellen White, mas a lei, os mandamentos, a palavra, se não me engano, de telos, se não me engano, significa 10 palavras. Mas não foram 10 palavras, são 10 mensagens, são 10 promessas que Deus tem. Então, essas 10 leis que Deus colocou, o Evangelho agora vai decifrar. Jesus decifra ela muito melhor ainda também. Mas ela nos Evangelhos, Deus vai mostrar isso aqui de uma maneira maior. Quando você vai, por exemplo, para o Espírito de Profecia, que Ellen White escreveu, ela vai ainda ampliar mais ainda a lei do amor a Deus e amor ao próximo. Ela vai sendo ampliada, para que a gente não tenha nenhuma dúvida. Entendi. Mas até então, essa lei não estava escrita, mas ela estava imprimida no coração das pessoas, desde de Adão, no nosso caso, até agora os nossos dias. E ela foi ampliando, não que ela foi colocando mais 20, 30, não, aquelas 10 foram sendo ampliadas para a gente entender. Corretamente. Então é isso, meus amigos. E aí, nesse momento da história daquele povo, Deus usa desse cenário, desse acontecimento, para fazer algo tremendo. É como se acontecesse naquele monte ali um casamento entre Deus e o povo, né? É uma aliança que ocorre. Então, a lei também, assim como o Davi muito bem explicou, que ela já existia há muito tempo, desde antes, desde a essência do Deus, a lei é como Deus, não tem começo e não terá fim, porque reflete o próprio caráter, o amor que ele, na sua essência, ele é. Mas acontece que o seguinte, tem até um mandamento que deixa muito bem claro, e eu vou citar ele aqui, que é o 4º mandamento, e a maioria dos mandamentos começam com a palavra não. Não terás o Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não adulterarás, não furtarás, não cobiçar as coisas do próximo, né? Mas o 4º mandamento, ele não começa com a palavra não. Ele começa assim, lembra-te. Então, se é para lembrar, é de algo que já existia. É mais uma prova que você pode analisar e chegar à conclusão de que essa lei já existia anteriormente. Mas o fato é que, naquele momento ali, né, Deus ele faz uma aliança com o povo, é um casamento. E Davi, e para casar tem que se preparar, né? Exatamente. Deve ter aí uns 2 meses e um pouquinho, mais ou menos, você casou a única filha, né, a herdeira. E teve toda uma preparação, né? Ela tá até... né, ela já mandou aqui tá nos assistindo. Eu falei assim, hoje eu vou com a gravata do casamento, né? E aí ela até falou, mostra lá, porque tem uma foto. Tem uma foto lá. Olha ali, ó. Eu tô mostrando aqui, viu? Ela me cobrou. E o fato... Mas Adalto... Sim. Duas coisas interessantes aqui também nessa questão da aliança. Como você falou, a aliança tem que se preparar para fazer um casamento, você tem que se preparar. Sim. Mas eu queria fazer uma ligação dessa pergunta aqui para a última pergunta lá em quinta-feira. Veja, você falou uma palavra aqui que eu queria deixar ela bem clara. Por exemplo, você falou sobre aliança. Aliança. E essa questão da aliança,
ela é muito assim, as pessoas às vezes têm dificuldade de entender a questão da aliança, e nós também fazemos às vezes assim, muita confusão com respeito à aliança. Por exemplo, quantas alianças Deus fez com o seu povo? Aí nós temos, na nossa igreja, nós temos várias interpretações. Tem gente que acha que Deus fez uma só aliança. Outros creem que Deus fez duas alianças. Outros já acham que Deus fez mais alianças com o povo, né? E a gente vai notar aqui nesse tema aqui, que Deus fez uma aliança lá desde o início com Adão, né? E ele vem renovando essa aliança até os nossos dias. Certo. Mas eu falei nossos dias, mas vou dizer assim: ele renovou ela com Noé, ele renova ela com Moisés, ele renova ela com Abraão, ele renova ela com Davi. Ela vai sendo renovada. Só que tem um detalhe interessante, Adalto, que eu queria, e nós vamos fazer uma ligação dessa aqui com a última pergunta. Eu, por exemplo, eu acredito em duas alianças. Eu sei que talvez alguém que vai nos ver depois pode até não concordar comigo. E depois poderão questionar e tal. Mas veja bem, se nós não tivermos, se a gente não concordar com duas alianças, nós vamos ter muita dificuldade de explicar a última pergunta, onde está lá relacionado com o livro de Romanos, lá em quinta-feira. Nós vamos ter muita dificuldade. Então, quando a gente chegar lá, eu vou dar um spoiler um pouquinho melhor para a gente entender isso. Certo, perfeito. Tá? Mas eu acredito em duas alianças. Ah, mas eu só acredito em uma. Não tem problema. Isso não vai diminuir ou aumentar alguém, né? Não. E a questão da nossa salvação também não vai complicar. Sim. Tá? Mas a gente tem dificuldade de explicar o que Paulo vem colocando lá no livro de Romanos e também no livro de Gálatas, mas principalmente no livro de Romanos. Exatamente. Tá? Mas aí a gente vai lá Sim, na frente. sim. Tá? Mas aí, Deus, como Deus queria, e isso aqui é importantíssimo, Adalto, e amigos que estão conosco nesta manhã. Olha, como é importante, quando Deus vai dar ao povo a lei, a sua lei, e uma aliança com o povo, Deus fala assim: olha, o povo tem que se preparar. Como que deveriam se preparar? Deus mandou eles tomar um banho, se purificar. Até os animais tinham que estar preparados para receber aquele momento. Então, naquele dia, Deus falou: olha, se prepare, no terceiro dia eu vou descer no monte, numa nuvem escura. E eu até o pastor Luiz Gonçalves prega isso, eu já usei um pouquinho dessa mensagem dele, dizendo: ó, Deus desce ali e uma nuvem escura, relâmpagos, trovões, Tremor de terra. O monte treme. Então foi um negócio extraordinário ali. Estrondoso. Mas o povo ali naquele momento teve que se preparar, porque se não tivesse preparado, se tivessem contaminados com alguma coisa, eles eram fulminados do meio do povo. A presença de Deus, e o salmista Davi, ele diz assim: a sua lei é boa, santa, ou seja, ela é uma lei santa. Boa e tem um assunto também, Davi, que ficou assim. Então, houve até uma limitação geográfica também? Como é que foi isso? Exatamente. Não podia nem o guia falou disso, não falou? Falou. Não podia nem chegar no monte. Se chegasse no monte, teve que fazer uma delimitação. E Deus ficou tão preocupado que, quando Moisés sobe, Deus falou assim: Moisés, você tem que colocar um limite ali no monte para que o povo não chegue até aquele local. E Moisés fala assim: não, senhor, eu já demarquei, o povo está sabendo. Deus fala assim: Moisés, deixa eu falar uma coisa para você. Desce lá e fala com o povo de novo, para eles não ultrapassarem os limites, que se passar, vai morrer. A preocupação de Deus para com o povo, Moisés desce, depois Moisés sobe de novo,
Então Deus preocupado com o povo. E Moisés tinha falado, não, Senhor, eu já falei com eles. Não pode passar. Mas Deus sabia que o povo era um povo. Só um detalhe, Adalto. Lá, aqui no capítulo 19, no capítulo, 19, né, de Êxodo, quando Deus vai fazer aliança com o povo, e Deus fala assim, olha, se vocês forem fiéis e tal, qual foi a reação do povo? Além deles se consagrarem, eles falaram assim, ó, tudo que Deus falar para nós vamos fazer. Nós vamos cumprir. Pode dar a sua lei que nós vamos cumprir. Se não me engano, está no capítulo 9, versículo 12, se não me engano. Ele falou, pode fazer que nós vamos cumprir. Então, o povo se coloca em ordem, se ajeita. Mas nós vamos ver, como você já até disse, que não demorou muito. Exatamente. O povo já estava fazendo um bezerro de ouro, né? Exatamente. Então, aí nesse momento, depois de toda essa preparação, acho que ficou bem claro para nós. Se alguém tiver com alguma dúvida, pessoal, coloca no chat aí, coloca o seu comentário, né? Estamos ali com pelo menos 15 aparelhos conectados, mas eu acredito que deve ter mais pessoas ali assistindo. É igual a irmã Cleide e a Sebastiana lá, que sempre são duas pessoas num aparelho só. Então, escreva aí também se tem mais pessoas vendo com você, para a gente ter noção, né, de até onde vai, onde que alcança aqui essa mensagem. Outro dia desse, lá do continente africano, tinha uma irmã nos assistindo aqui. Exatamente, né? Eu vi lá, né? Então, é fantástico, é muito bom para a gente, é muito gratificante saber que a gente está cumprindo com o papel que Deus nos ordenou, que é a pregação do Evangelho, né? Então, se você tem alguma dúvida em relação ao tema que está sendo abordado, está sendo estudado aqui, coloque a sua dúvida, coloque a sua pergunta, o seu questionamento aí, que a gente vai aqui tentar explicar. É claro que a gente não promete dar solução para todas as perguntas, mas, né, com base no que a Bíblia fala, a gente vai tentar responder para você. Um detalhe também, não sei se nós falamos, a irmã Cleusa também sempre está conosco, sim, né? Sim. Lá na fazenda também. Exatamente. E eu imagino que junto com seu esposo também. E as cachorrinhas, né? Ela gosta demais, né? E eu estou esperando também um convite, viu, Cleuzinha? Quando você me convidar, eu vou aí, passar um final de semana com você. Então é isso. Mas avançando no nosso estudo aqui, Davi, e nós temos ali pouco mais de 10 minutos para concluir. E hoje tem até um detalhe à parte que nós até comentamos para vocês, que vai terminar um pouquinho mais cedo, né? Exatamente. São 10 minutos que foi reduzido do nosso tempo aqui, então pode às vezes parecer que nós estamos correndo, mas é com o intuito aqui de falar todos os temas, abordar tudo aquilo que é importante, porque se deixasse aqui era tema para uma semana de oração. Né? Exatamente. Mas vamos lá. Aqui então houve essa preparação, o povo reagiu, o povo respondeu bem à preparação, e aí depois da preparação vem a cerimônia de entrega da lei. Então ali é algo fantástico, é algo tremendo, que eu queria que você explicasse para nós assim rapidamente, para que a gente pudesse avançar também aqui, porque tem ainda mais algumas coisas que a gente pode falar ainda. A lei, muitas pessoas colocam a lei como sendo algo que Deus diz, olha, vocês vão ficar aqui agora limitados a uma coisa, a um local, né? a uma ordem. Realmente não deixa de não ser isso também. Sim. Só que o que Deus fez? Deus faz uma limitação, mas essa limitação é para o nosso bem. Sim. Por exemplo, se você vai andar daqui para Brasília, você vai encontrar alguns pardais, né? Dizendo, olha, esse local aqui é um local de grande índice de acidentes. Aí tem lá um pardal para você passar ali a 70, 80. Uma velocidade reduzida. Uma velocidade reduzida. Para quê? Para evitar que você sofra um acidente. Né? Então, o que Deus fez? Deus coloca a sua lei como se fosse uma cerca para nos proteger. O Cleito até usou também. Se você vai daqui para Brasília, você vai encontrar cercas de arames, e você vai encontrar alguns animais em alguns lugares. Talvez essa região aí não é tão muito de bois e tal, mas se você for em algum local onde você vai ver bois, vacas, né, ou animais, você vai encontrar cercas. Para quê? Aquilo ali é proteção para quem? É proteção para o animal. Sim. E para a pessoa que está passando dali de carro. Sabe o que é interessante também, Davi? Porque Deus fala isso lá no início. Sim. Desde o verso para memorizar da lição, Deus está falando, então assim, a lei
concretização da palavra que Deus falou antes, então, para oferecer essa proteção. E aí, Deus dá algumas instruções para Moisés ali, né? Ele vai esculpe pedras, as tábuas ali. E aí, como que foi assim, efetivamente, a confecção, vamos dizer assim, da lei e a entrega, Davi, para a gente poder... Deus, interessante isso aqui, né? Nessa aqui, Deus confecciona a pedra, Sim. as duas pedras, e Deus coloca em uma das pedras 4 mandamentos. E esses 4 mandamentos, eles são exclusivos a Ele. Amor a Deus. Certo. Né? E aí Deus vai e coloca na outra tábua, na outra pedra, 6 mandamentos, que essa é exclusiva ao homem, honrar e amar o ser humano. O próximo. Né? Próximo. Né? Por isso nós falamos, e Jesus confirmou isso, ela se resume em 2. Amor a Deus e amor ao próximo. Então a lei ela é baseada no amor, no caráter de Deus. É o próprio caráter de Deus que está aqui. E Deus agora entrega essas tábuas, né, a Moisés. E aí Moisés vai entregar ao povo, lá no capítulo 20, né? A gente vê ali Deus fazendo isso, Deus entregando ao povo essa lei. E um detalhe, se você pegar no versículo 1 do capítulo 20, Sim. Deus fala assim, olha, depois que vocês saíram, depois que eu tirei vocês com mão, nós estamos aqui, e eu sou aquele Deus que tirou vocês de lá. Sim. E aí Deus fala assim, olha, não vai ter outro Deus diante de mim. Aí Deus começa. Exatamente. Davi, uma dúvida, que de repente alguém que está nos vendo pode estar com essa dúvida também. A Bíblia deixa claro assim, quanto tempo se passou desde que o povo foi liberto até a entrega da lei, dos 10 mandamentos? Tem. Se você for lá no livro de Êxodo, no capítulo 19, por ali, no iniciozinho ali, fala que no primeiro dia do 3º mês. Então já faziam pelo menos 3 meses. Estava entrando no 3º mês, mas 2 meses fechados. Certo. E alguns dias, né? Aí agora, diz lá, do primeiro dia. Quando ele chega agora, isso no monte, chega no Monte Sinai. Então tinha 2 meses andando no deserto, né? Então eles vão parar agora ali no monte, no 3º mês, eles param ali, no início do 3º mês, e eles vão, igual você falou no início, eles vão ficar ali quase 1 ano, ali fazendo todo um preparativo, recebendo essas tábuas. Ali houve o problema com o bezerro de ouro, que nós vamos estudar mais na frente. Ali Deus vai dar ordem para eles fazerem também o tabernáculo também, o santuário, né? Certo. Então por isso que eles ficaram um bom tempo ali, por quê? Aquele povo tinha vindo da escravidão. E agora Deus tem que dar, além das leis, Deus tem que dar algumas orientações. Sim. Adalto, não é fácil viver junto em sociedade. Se você, por exemplo, for viver, talvez alguém aí que está conosco aqui, pode morar em algum local onde tem um prédio, um condomínio vertical, né? No condomínio não existem leis. Imagine se todo mundo for fazer barulho fora de hora. Então existem as leis no condomínio. Então Deus agora vai trabalhar com 2 milhões de pessoas e orientar. E Deus orienta eles imagine, Adalto, as pessoas andando no deserto e agora eles precisam de usar o banheiro, por exemplo. Não tinha banheiro para todo mundo. Sim. Deus vai orientar eles a como até esconder. Imagina as pessoas fazendo lá, de qualquer maneira, as suas necessidades e o povo pisando. Não dá certo, né? Então Deus falou, olha, quando você for, isso está no Êxodo aí. Quando você for lá, você leva uma pazinha, você cava um buraco, faz coisa simples. Sim. Mas que Deus era necessário, né? Para que o povo não tivesse doenças. Exatamente. Deus falou assim, se vocês forem examinar as doenças que tem lá, as pragas que tem lá. Acho que a Daiane comentou aqui, tá sem som seu aí, dá uma conferida no microfone aí. Desligou? Acabou aqui, viu? Vamos pedir para a equipe técnica aqui poder providenciar para nós aqui uma bateria para o microfone do irmão Davi. Então, como o Davi estava falando aqui, então é interessante que isso tudo dependia da questão de organização, da questão aqui
da manutenção, vamos dizer assim, da ordem, né? Aí, quando a gente cita ordem, a gente até cita lei também. E é interessante, irmãos, que nesse meio tempo, o irmão nos comentou aqui, o irmão Marcos Cardoso, ele falou aqui: graça, paz, meus amados irmãos, em Cristo Jesus. Deus abençoe grandemente a vida de vocês, em nome de Jesus. Então, fale para nós aí, irmão Marcos, de onde você está nos vendo, se você já é adventista ou não, como que você, de repente, você conheceu aqui esse canal aqui, essa rede social, esse perfil aqui para você nos acompanhar aqui e de onde você está nos vendo. E tem um questionamento que eu quero fazer para o Davi aqui, que já vai pensando aí, Davi, enquanto ajusta aí para você, tá? Aí, voltou, acho que voltou, né? Pessoal, tá ok? Tem som aí bacana? Isso, diga para nós aí se está tudo ok, tá? E que é sobre aqui, Davi, as funções que as leis têm. Na verdade, a lei tem, né? Essa lei aqui, ela tem algumas funções e eu queria que você comentasse para nós um pouquinho sobre esse assunto aí. Então, voltando aqui, né, de novo, né, acabou a bateria aqui, mas parece que foi rápido ali. Pessoal, então é o seguinte, a lei, eu coloquei pelo menos 4 funções que a lei tem. Sim. Uhum. Tá? Porque eu quero, nosso tempinho está acabando ali e eu quero falar um pouquinho tempo. Lá na de quinta-feira. Temos que falar. A lei, ela tem garantia de liberdade. Como isso? Se você for lá no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 10 a 12, diz que nós vamos ser julgados pela lei da liberdade. Olha e só. Lá, o apóstolo Tiago, ele vai falar exatamente da lei dos 10 mandamentos. Tá? Uhum. A lei, ela é como um espelho. Como assim? Um espelho, o que o espelho faz? Me deixa bonito. Quando você não, quando você se arruma, não, ele não vai deixar. Quando você se arruma, você vai ver se está tudo ok. Exatamente. Se a sua gravata não está torta, se você não tem nenhuma mancha, né, na ponta do nariz, na testa. Então ele vai te mostrar. Vamos supor que você está com uma mancha, que você passou a mão ali em alguma coisa e passou na testa e você ficou com um sinal na testa ali, uma mancha, e não percebeu. Quando você vai no espelho, o que o espelho vai fazer? O espelho vai mostrar que você está com aquela mancha. Vamos supor que você tem um espelho pequeno. Aí você pega aquele espelho e passa agora na testa para tirar a mancha. Vai tirar? Não tira de jeito nenhum. O que vai nenhum. fazer? Se for um carvão, vai espalhar, vai espiorar. Ou seja, a lei, ela apenas mostra que você está em pecado. Então, se eu estiver assim, pensando comigo assim, Davi, eu vou cumprir a lei para eu ser salvo. Não. Vou cumprir a lei para eu ser salvo. Eu cumprindo a lei, eu sou salvo. Não vai acontecer isso. Ela só mostra que você está numa situação de pecado. Tá? Entendi. Mas quem lava? Só Jesus. Exatamente. Tá? Outro detalhe, outra função da lei, é que ela aponta para Jesus, que é o que eu falei aqui. Quem vai limpar você é Jesus. Então, aí até o salmista fala assim, então quer dizer, e o apóstolo Paulo fala assim, então quer dizer que a lei ela é ruim porque ela aponta? Não. É boa. Ela é boa, porque ela está mostrando, imagine você se arruma, coloca terno, gravata para vir para a igreja e está com um sinal, uma graxa, está com um carvão não tem um na espelho testa. para poder conferir. Você vai ser chacota. Exatamente. É isso? É isso aí. E o quarto detalhe, ela é promessa. Ela é promessa de que Jesus é o nosso fiador. Ou seja, Jesus fala assim, olha, se você, eu te dou aqui um cheque pré-datado e vou descontar ele lá no final. Se você cumprir a lei, lá no final... Você vai ser acreditado. Eu vou cumprir isso aqui. Exatamente. Sabe? Então, Jesus é o nosso fiador. E olha só quem é o Marcos Cardoso aqui. Eu devia ter desconfiado pelo sobrenome. Eu também imaginei, né? Pelo é o Cardoso. sogro do nosso juiz aí, nosso amigo juiz, irmão Douglas. Muito bom ter você aqui, irmão Marcos. Que Deus te abençoe. Sempre que puder, estiver aí, acompanhe conosco aqui. É muito bom ter a presença de vocês. Um abraço para sua esposa, tá? Para a família, para os filhos aí, para os primos, toda a parentela sua aí. Que Deus abençoe vocês, tá? Então, Davi, nos resta ali
E eu me lembro, viu? Me lembro muito bem de você, tá? Sim, também aqui nós... Exatamente, sempre que puder, nos visite, né? Vai ser muito bom receber você aqui. Então nós temos ali 2 minutos, e aí eu queria que você encerrasse para nós então, com aquele tema de quinta-feira que você falou, Isso. que é super importante da gente poder entender, linkar a primeira pergunta. A primeira pergunta esteve lá na parte de domingo, né? Que você citou. Eu só vou ler ela aqui para a gente poder contextualizar, tá? Então, era para ler Êxodo lá 19, de 1 a 8, e perguntar o que Deus prometeu aos israelitas no pé do Monte Sinai. Essa é a pergunta de domingo. E aí a pergunta de quinta, qual das duas seria? A pergunta 5? As duas. As duas, né? É. Então a pergunta 5 que é... Por exemplo, a última pergunta. Sim. Como entender a declaração de Paulo de que Cristo é o fim da lei? Então acabou. Você está entendendo? Então, acabou a lei. Por isso que aqui complica. Se a gente não entender não duas leis, em duas alianças, nós vamos ter um problema aqui. Sim. Então, como é que nós vamos explicar? Vou tentar explicar aqui em 1 minuto. Adalto, é o seguinte. Deus fez uma aliança com o povo lá, com Adão, e veio renovando ela. Mas quando Deus chega aqui no Monte Sinai, Ele vai fazer uma aliança exclusiva com o povo de Israel. E essa aliança, ela tinha os 10 mandamentos? Tinha, assim como a primeira também. Só que aí, quando Deus faz agora uma aliança com o povo, se você pegar aí, igual eu falei no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 8, ele fala assim: nós faremos tudo o que o Senhor falar, nós vamos fazer. Quando a gente vai para o capítulo 24, de versículo 3 ao 6, não vai dar tempo da gente ler, o que é que Moisés faz com o povo? Moisés pega um sangue, e Moisés agora esparge sobre a lei, ou seja, daqueles animais, Deus está fazendo ali com que aquele povo, fazendo uma aliança com o povo, baseada naquela lei de touro, de bode ali. Aquela aliança com o povo ali. Dentro daquela aliança, é uma aliança. É uma aliança, e inclusive Paulo chama ela da velha aliança, ou da aliança mais velha. Agora, quando Jesus, aquela aliança, ela apontava para quem? Para quem? Ela ia até Jesus, através dos detalhes ali do santuário. Ela foi até Jesus. Certo. Quando Jesus morre, ela finaliza aquela lei, ou aquela aliança, eu estou falando, lembra, aquela aliança velha. Acaba naquele momento. Quando Jesus, para você ver, em Mateus 26, versículo 26 ao 28, lá quando Jesus está fazendo ali a Santa Ceia, Jesus fala assim: quem tomar o meu sangue, comer o meu corpo, essa é a nova aliança. Olha só. Então Jesus agora vai fazer uma nova aliança com o povo. Mas que nova aliança? É a mesma aliança feita com Adão. Sim. Não, mas então você pode falar assim: então, mas essa aliança é a velha. Não, é porque a aliança velha é a do Monte Sinai. Por quê? Porque ela foi confirmada com sangue. Essa nova aliança, ela foi desde Adão, mas ela só vem ser confirmada com sangue agora na cruz do Calvário, com Jesus. Então, sabe? Esse fim que Paulo fala aqui em Romanos não é de final, é de finalidade. De finalidade, mas finaliza também aquela aliança com o povo de Israel, que ela era curta. Entendi. Aquela curta, aliança com o povo de Israel. Que ela dura alguns séculos ali, desde a libertação até a vinda de Cristo. Até a vinda de Cristo. Ela se cumpre ali. Agora, a aliança eterna, ela continua até nós. Tá? Infelizmente já falaram ali para a gente parar, Exato. Né? E fomos cortados aqui pelo tempo, mas o assunto é muito bom e a gente vai realmente falar aqui desse segundo momento. Na próxima semana, o nosso tema ainda está envolto em relação a essa aliança, né? Isso. Que é viver essa lei, né? Amém. Então, quero convidar você a estar conosco aqui no próximo sábado, nos acompanhando e também aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Quero convidar você a fechar o seu olho, inclinar a sua cabeça e vamos falar com o nosso Pai.
Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Jesus, por mais um dia o Senhor nos dá na Tua presença e temos a possibilidade de buscar e louvar e engrandecer Teu santo nome. Que o Senhor esteja presente no nosso meio, nos dê um bom sábado na Tua presença. Com o perdão dos nossos pecados, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.